Meus amigos, é preciso olhar com calma o discurso eleitoral que vimos nessas eleições de 2012. Eu quero aqui analisar rapidamente o que vimos em São Paulo. No primeiro turno nós tivemos a novidade do Celso Russomano, que teve uma ascensão meteórica, consistente e por muito pouco deixou de ir ao segundo turno. O que era que tinha de específico no Celso Russomano? Algumas coisas. Primeiro, que ele era um homem de mídia, já era amplamente conhecido da população. Segundo, que ele teve apoio, uma superdisposição da TV Record. E terceiro, que ele teve apoio de grupos evangélicos pentecostais que costumam votar em grupo por orientação dos pastores. Mas o Celso Russomano tinha uma coisa específica, além disso tudo. Ele não era ligado aos grupos de esquerda e nunca fez um discurso de esquerda. Ele não fez propriamente um discurso conservador. Ele era, digamos assim, uma espécie de encarnação do conservadorismo, uma herança do Paulo Maluf, que recebeu por sua vez a herança do Adhemar de Barros, do Jânio Quadros e toda aquela zona, vamos dizer assim, que cultiva os valores tradicionais. Mas a intervenção do arcebispo de São Paulo e a desconstrução intensiva e impiedosa que o PT fez de sua imagem lhe custou a passagem para o segundo turno. E o que dizer então do discurso do Fernando Haddad e do José Serra? O que nós vimos do lado do PT foi um apelo populista de um nível tão rasteiro como eu jamais vi. É o apelo de dar tudo para o eleitor se ele lhe der o voto. É uma coisa irracional, uma coisa asquerosa, nojenta. Garantir coisas que não podem ser garantidas. E o substrato desse discurso do Fernando Haddad é um discurso, um populismo vagamente cristão, mas um populismo vagamente comunista e sindicalista. Esse discurso foi prioritariamente dirigido para as regiões periféricas, para as populações mais pobres. E parece ter tido efeito. Do lado do José Serra, igualmente foi feito um discurso assim, mas menos, vamos dizer assim, menos nojento, menos ostensivo. E José Serra tentou desconstruir a imagem do Fernando Haddad, mas pelo lado de questões políticas nacionais, do PT, a ameaça do totalitarismo do PT, a ameaça hegemônica do PT, o mensalão e por aí afora. Mas o que nós vimos é que não há nenhuma distinção de fundo ideológico no discurso do PSDB e do PT. Eu acho que isso custou um pouco a José Serra. A única tentativa que José Serra fez de trazer para si o eleitorado conservador que votou em Russomano foi a história do kit gay, mas rapidamente a cúpula do PSDB abafou. Por quê? Porque programaticamente não concordam com as teses anti-kit gay. Eles são pró-kit gay. Talvez dando um exagero doutrinal, sacramental, que o Haddad quis fazer no MEC. Mas, certamente, eles são favoráveis à causa gay, como são favoráveis à causa do aborto, como são favoráveis a toda a agenda da escola de Frankfurt. Não há distinção ideológica entre o PT e o PSDB por aí. É certo que os conservadores jamais votariam no PT. Agora, amanhã, nós vamos ter que muitos vão votar no Serra e outro tanto poderão se ausentar ou anular o voto. Mas o Haddad não verá um único voto dos conservadores, certamente, né? Então, meus amigos, nós estamos aí diante de um eleitorado extenso, numeroso, capaz de ganhar eleições majoritárias e que não tem candidatos a lhe pedir voto. No passado, o Maluf ganhou, Gênio ganhou, Adhemar de Barros, a gente sabe da história do conservadorismo da cidade. Mas o que se vê é que o menu político não oferece uma oferta para que esse eleitorado se organize em torno de um nome. O Russomano foi uma tentativa débil, até porque o Russomano não fez uma plataforma conservadora. Ele fez uma plataforma populista e ele fez
uso intensivo da sua imagem de mídia. O que se vê é que esse eleitorado está abandonado e que não tem sido cultivado. Talvez seja esse mesmo o propósito dos partidos de esquerda que são hoje predominantes, PT e PSDB. Isolar, deixar esse grupo isolado que tem que votar neles mesmos por gravidade, como amanhã José Serra receberá esses votos. Mas o que ficou visto é que esse eleitorado está vivo, a parte dele é organizada e tem poder eleitoral. Eventualmente, essa novidade pode trazer fatos novos em 2014. A gente já tinha visto o episódio da passagem da Dilma para o segundo turno, quando todo mundo dava que ela ganharia do primeiro turno nas últimas eleições. E não passou porque os conservadores se organizaram por causa do seu apoio à tese do aborto e isso custou a ela o segundo turno das eleições. Agora a gente viu que o Russomano, só pelo vácuo, sem cultivar o eleitorado, etc., quase ganhou uma passagem para o segundo turno. Então, é de se esperar que algo possa acontecer, que essa ampla fatia do eleitorado venha a ser devidamente cultivada e ideologicamente cultivada. É esse o ponto que eu queria discutir com vocês. Esse apelo às massas de periferia esqueceu as populações escolarizadas, as populações ideologizadas. Não houve um discurso político em sentido clássico. O que nós temos é quase uma compra de votos pelo discurso. Vote em mim que eu lhe dou mais saúde, vote em mim que eu lhe dou mais educação. Aliás, o discurso da educação se mostrou um fiasco, todo mundo apostou nele. E é o caso do Chalita, por exemplo, e quebrou a cara, porque esse discurso não sensibiliza, porque, afinal de contas, a educação não está tão ruim assim. Essa gente fica toda hora aí fazendo populismo com os professores, dizendo que o problema do nível de ensino é a má remuneração dos professores, coisa que o vale. E não é, porque ninguém discute a questão da competência, ou que falta de competência no professorado estatal e por aí afora. Então, vê-se que a discussão pode estar desfocada. E a coisa do transporte. A gente viu o que custou um discurso errado do Celso Russomano na questão do transporte. Custou muitos votos. E não dá, quer dizer, todo o discurso é em torno de quem dá mais, quem faz uma oferta maior para o eleitorado. O Zé Simão pegou o espírito da coisa ao escrever essa semana na sua coluna que daqui a pouco eles vão pagar para os passageiros de ônibus tomarem ônibus. E ainda vão ganhar troco, segundo ele emendou. E foi por aí. E quando na verdade não é assim a coisa, não é? Então a gente tem que saber que o sistema de transporte coletivo é caro, ele é oneroso, ele precisa ser cobrado, e numa proporção que não esmaga a população, mas também que seja justo. E esse é um discurso nacional que não foi feito. Omitiu-se. E ficou o leilão para ver quem dá mais. Meus amigos, é lamentável que numa cidade como São Paulo a política tenha chegado nesse nível. Mas chegou. E provavelmente vai ser uma forma que eles podem querer repetir sempre. Acho que é um erro, porque essa cidade ela é demasiado rica, demasiado informada, demasiado escolarizada para se reduzir a essa discussão de nível rasteiro. Vamos ver o que vai acontecer. Não creio que possamos ignorar que nas próximas eleições essa fatia considerável do eleitorado conservador vai ser desprezada. Talvez apareça alguém aí pedindo o seu voto.